Você já foi tratado como um ladrão, só por existir no lugar errado? Era fim de tarde quando Dona Neuza entrou no restaurante que frequentava há anos, no centro de Salvador. Estava de vestido florido, sandálias confortáveis e o cabelo preso com uma presilha de contas azuis. Tinha o olhar cansado, mas firme, e carregava na bolsa apenas o essencial: documentos, uma carteira pequena e a chave do carro. Entrou e foi direto ao caixa. Boa tarde, moça. Vim acertar o valor do ar-condicionado que consertaram na semana passada. A funcionária mal a olhou. Estava mais preocupada em observar o segurança se aproximando, como se tivesse recebido um sinal invisível. O homem, alto, branco, de cavanhaque grisalho, se colocou ao lado de Dona Neuza com os braços cruzados. A senhora está com algum cupom de consumo? Alguma comanda? Não, moço. Eu só vim fazer um pagamento. Então peço que se retire, por favor. Já tivemos problema com gente assim tentando aplicar golpe aqui. Gente assim. Dona Neuza respirou fundo. O salão estava praticamente vazio. 2 garçons pararam de arrumar as mesas e olharam na direção da cena. A caixa revirou os olhos. O segurança manteve a postura como se estivesse cumprindo um dever. Ela não gritou, não fez escândalo, mas algo em seu olhar mudou. Você quer mesmo que eu vá embora? Sem pagar? Exatamente. Dona Neuza abriu a bolsa devagar. Pegou uma folha dobrada com o selo do Tribunal de Justiça. Estendeu sobre o balcão. Está aqui o comprovante da compra. Há 2 dias finalizei o processo. Arrematei esse restaurante em leilão judicial. Silêncio. A caixa arregalou os olhos. O segurança recuou meio passo. Dona Neuza ajeitou a presilha no cabelo e completou, com voz baixa e segura. E você, meu querido, pode começar a procurar outro lugar para trabalhar. A humilhação virou outra coisa. Desconforto, a vergonha, o medo da consequência. Mas Dona Neuza não se moveu. Só encarou, porque dignidade não se pede, se impõe. Por alguns segundos, ninguém disse nada. O ar no restaurante ficou pesado, como se o tempo tivesse prendido a respiração. A funcionária do caixa baixou os olhos para o papel sobre o balcão, tentando entender o que via. O segurança, ainda imóvel, franziu a testa e soltou um pigarro seco, como se o corpo inteiro tivesse perdido o rumo. Dona Neuza manteve a postura. Não estava ali para ser heroína de nada. Não planejou o momento. Mas agora que estava de pé, encarando a reação daqueles que a haviam diminuído por puro reflexo, sentia um peso antigo se acomodar diferente nas costas. Isso é sério? A funcionária finalmente murmurou com a voz trêmula. A senhora comprou o restaurante? Comprei. Arrematado em leilão há 48 horas. O processo correu por 2 anos. Dívidas trabalhistas, fiscais, penhoras. Eu acompanhei cada etapa. Ela falava com firmeza, mas sem ostentação. Sabia o valor do que tinha feito. Aquela compra não foi impulso. Foi propósito. E por que a senhora faria isso? Arriscou o segurança, como quem tentava puxar a realidade de volta aos eixos. Porque eu cansei de ver gente boa quebrando. Porque eu tenho história nessa cidade e porque eu posso. As palavras não tinham raiva, mas carregavam o peso de uma vida inteira de olhares como os que acabara de receber. Uma vida em que precisou provar o tempo todo que não era ameaça, nem fraude, nem gente assim. A gerente do restaurante, uma mulher loira de salto alto e olhar duro, apareceu do fundo da cozinha, atraída pela tensão que se espalhava como fumaça. O que está acontecendo aqui? A funcionária tentou explicar, atropelando palavras, até que a gerente levantou a mão. Senhora, Neuza, certo? Dona Neuza assentiu. A senhora pode nos acompanhar até o escritório? Posso. Mas antes gostaria que todos aqui escutassem o que tenho a dizer. Virou-se para os poucos funcionários que ainda restavam naquela tarde morna de terça-feira. Este lugar tem nova direção. Eu sou a nova proprietária. E não comprei isso aqui para destruir. Comprei para reerguer. Mas algumas coisas vão mudar. A gerente tentou interromper. Com todo respeito, isso não pode ser feito assim. Pode sim, respondeu Neuza,
abrindo a bolsa de novo e tirando uma segunda folha plastificada. Este é o termo de arrematação registrado no cartório. A posse é imediata. Havia espanto nos olhos de todos. Ninguém tinha imaginado que aquela mulher, de vestido florido e olhar calmo, fosse capaz de mudar o rumo de tantas certezas em tão pouco tempo. A funcionária do caixa se afastou, visivelmente desconfortável. O segurança permaneceu plantado, mas sem saber o que fazer com os braços, agora cruzados de forma estranha, quase defensiva. No escritório dos fundos, as paredes eram amareladas com pôsteres antigos de promoções já vencidas. A gerente fechou a porta com um suspiro. Olha, eu não fazia ideia. A senhora entende, né? A gente está acostumado com golpe, com gente querendo dar o balão. Vocês estão acostumados a desconfiar de gente que se parece comigo, corrigiu Neuza. A gerente enrubesceu. Não foi por mal. Eu sei, mas esse é o problema. Houve um silêncio espesso. A gerente passou a mão pelos cabelos e sentou. A senhora já tem alguma ideia do que vai fazer com o restaurante? Tenho. Neuza abriu um caderno de capa vermelha. Tirou de dentro algumas folhas com anotações, diagramas simples, ideias circuladas com caneta azul. Eu trabalhei anos com gestão de pessoas. Vi restaurantes incríveis afundarem porque quem estava no topo só sabia dar ordem. Quero formar uma equipe de verdade. Pessoas que tenham vontade de crescer, de aprender, de contribuir. A gerente respirou fundo. Isso significa que a atual equipe vai ser dispensada? Não necessariamente. Mas cada um vai ser reavaliado. Quem tratou o cliente com desrespeito será chamado para conversar. Quem mostrou compromisso será valorizado. A mulher assentiu em silêncio. Talvez esperasse um discurso mais vingativo ou mais dócil, mas encontrou alguém que sabia exatamente o que queria. Enquanto isso, no salão, os boatos já corriam mais rápido que os passos. Um garçom cochichava com outro. Tu viu? A mulher é dona agora. Dona mesmo. Comprou no leilão. E aquele segurança babaca? Travado. Lá fora, um entregador que havia acabado de chegar viu a cena esquisita. A funcionária do caixa recolhida, o segurança parado com cara de quem viu assombração, e 2 garçons rindo de nervoso. Que rolê foi esse? Nova chefe chegou, meu irmão. Chegou com recibo e tudo. No fundo do restaurante, Dona Neuza saiu do escritório e voltou ao salão. Todos se calaram. Amanhã quero cada um aqui às 8 da manhã. Vamos conversar um a um. Quem quiser ficar, terá que entender o novo propósito desse lugar. E qual é o novo propósito? Perguntou um garçom mais jovem com camiseta puída e olhar curioso. Ela sorriu pela primeira vez. Servir bem. Tratar todo mundo com respeito. E fazer isso sendo tratados com respeito também. A funcionária do caixa tentou se justificar. Eu queria pedir desculpa. Desculpa não apaga o que foi feito. Mas pode ser o começo. A moça baixou os olhos. Eu fui grossa, julguei sem pensar. Você pensou sim. Pensou errado. O segurança não disse nada. Caminhou em silêncio até a porta. Parou, virou-se. A senhora quer que eu entregue o uniforme hoje? Quero que pense se você consegue trabalhar num lugar onde quem manda se parece comigo. Ele não respondeu. Apenas saiu. Naquela noite, Dona Neuza voltou para casa com o coração quente. Sabia que o trabalho estava só começando. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava onde devia estar. No meio da noite, o celular vibrou. Era uma mensagem do advogado que a acompanhara no processo judicial. Parabéns, Neuza. Fizemos justiça. Dorme com a consciência em paz. Ela olhou para a tela por alguns segundos antes de apagar a luz. Sabia que justiça mesmo só viria quando mulheres como ela não precisassem mostrar papéis para serem tratadas com dignidade. Mas naquele dia, naquela esquina de Salvador, alguma coisa tinha mudado. E era só o começo. O sol ainda nem tinha subido direito quando Dona Neuza chegou à porta do restaurante no dia seguinte. Eram 6h48 da manhã, e o centro da cidade ainda bocejava, com os primeiros ônibus abrindo as portas e os feirantes puxando as lonas das barracas. Ela destrancou a porta com calma, como quem já conhecia aquele chão antes mesmo de pisar. Respirou fundo,
Olhou para as paredes desbotadas, para as mesas desalinhadas, para o cheiro de fritura impregnado no ar. Tudo ali tinha uma história. E agora, uma chance de recomeço. Às 8h em ponto, os primeiros funcionários chegaram. O garçom jovem chamado Elias foi o primeiro a aparecer, ainda com sono, mas com olhos atentos. Bom dia, dona Neuza. Bom dia, Elias. Pontualidade conta ponto. Ele sorriu, aliviado. Logo depois, vieram mais 2 garçons, uma cozinheira chamada Luciana, que usava uma bata florida e um coque no alto da cabeça, e a gerente, que agora se apresentava com um tom mais brando. A funcionária do caixa, Renata, chegou alguns minutos depois, cabisbaixa, segurando uma pequena sacola. Trouxe meu uniforme lavado, caso não vá mais precisar. Senta comigo depois, Renata. Vamos conversar. O único que não apareceu foi o segurança. Ninguém se surpreendeu. Dona Neuza reuniu todos em volta de uma mesa central. Nada de escritório fechado. Queria que todos vissem uns aos outros. Antes de qualquer decisão, quero escutar. Cada um aqui tem sua história, suas razões, seus limites. Mas se quiserem continuar, precisam entender que esse restaurante agora vai ser diferente. Luciana foi a primeira a falar. Eu tô aqui faz 7 anos. Vi 3 donos diferentes. Uns prometeram coisa, outros só gritavam. Nunca vi ninguém querer ouvir a gente. Pois agora vai ver, respondeu Neuza. Aqui ninguém vai ser tratado como máquina, nem funcionário, nem cliente. Elias levantou a mão. Posso ser sincero? Sempre. Ontem, quando a senhora mostrou o papel, eu fiquei com vergonha, porque eu fiquei calado. Eu vi o jeito que te trataram e só fiquei ali quieto. Neuza olhou para ele com ternura. Você não fez nada de errado, mas agora sabe que tem escolha. Pode se calar ou pode se posicionar. O dia seguiu com reuniões individuais. Um a um, os funcionários entraram na pequena sala do fundo para conversas abertas. Alguns choraram, outros desabafaram sobre salários atrasados, assédio de ex-gerentes, pressão para dobrar turnos sem ganhar hora extra. Neuza ouvia tudo, anotava, fazia perguntas. Não era só uma empresária. Era uma mulher que já tinha passado por empregos ruins, por patrões abusivos, por portas que se fechavam assim que viam sua cor, sua origem, seu jeito direto. Naquela mesma tarde anunciou as primeiras mudanças. A partir de agora, todos terão carteira assinada. Escala justa. Ninguém mais vai ser chamado no grito. E todo cliente será tratado com respeito. Mas também vai respeitar quem trabalha aqui. A reação foi mista. Alguns aplaudiram discretamente, outros ainda pareciam desconfiados. Afinal, palavras bonitas já tinham ouvido antes. Mas havia algo no jeito de Dona Neuza que fazia parecer diferente. Durante a semana, as mudanças começaram a tomar forma. Mandou pintar a fachada com cores vivas. Amarelo mostarda com detalhes em azul. Pediu para trocarem os cartazes antigos por fotos reais da equipe em ação, sorrindo. Reformou a cozinha, investiu em novos utensílios e chamou uma nutricionista para revisar o cardápio. Quero comida de verdade, caseira, mas com capricho. Os fornecedores, que antes só recebiam promessas, começaram a ser pagos em dia. O boato de que o restaurante mudou de dono e agora é de uma mulher preta que não leva desaforo, correu rápido pelas ruas do centro. Com isso, vieram as reações. Alguns clientes antigos pararam de frequentar. Achavam estranho ver essa tal de inclusão estampada nas paredes. Um senhor chegou a reclamar. Aqui era mais organizado antes. Agora tem até garçonete de cabelo roxo. Dona Neuza, que por acaso estava passando, se aproximou com um sorriso que não era exatamente simpático. O senhor está reclamando do cabelo ou do atendimento? Do ambiente, tá muito diferente. Que bom, era isso mesmo que eu queria. O homem bufou, deixou o troco e foi embora. Elias observou tudo do balcão e depois disse: A senhora não tem medo de perder cliente? Eu tenho medo é de manter os errados. Os dias passaram e aos poucos novos rostos começaram a aparecer. Gente que nunca se sentiu à vontade naquele restaurante agora se sentava com tranquilidade. Trabalhadores do comércio vizinho, estudantes, mães com crianças pequenas.
No fim da segunda semana, uma jovem entrou sozinha, pediu um prato executivo e, antes de ir embora, deixou um bilhete escrito à mão. É a primeira vez que como aqui e não sinto que estou sendo observada. Obrigada por isso. Dona Neuza guardou o papel no caderno de capa vermelha. Não era lucro, mas era valor. Na terceira semana, chegou a notícia que ela já esperava. O antigo proprietário entrou com recurso para tentar anular o leilão. O advogado dela ligou preocupado. É comum esse tipo de coisa. Ele vai alegar irregularidades no processo. Mas houve? Nenhuma. Está tudo certo. Então deixa ele espernear. Mas não era só no tribunal que o desconforto aparecia. Na segunda-feira seguinte, Renata, a ex-caixa, não apareceu. Mandou mensagem dizendo que preferia não continuar. Neuza entendeu. Nem todo mundo estava pronto para reconstruir no mesmo lugar onde errou. Em compensação, uma nova funcionária foi contratada. Jéssica, uma mulher trans, negra, formada em hotelaria, que estava há 6 meses tentando uma vaga e só ouvia promessas vazias. Aqui ninguém vai te colocar para sorrir só para postar foto de diversidade, disse Neuza no dia da entrevista. Quero competência. E isso você tem. Jéssica chorou. E começou na mesma semana. Cada pequena vitória era comemorada com um bolo no fim do expediente. A cozinha virou espaço de conversa, de trocas, de risadas entre as panelas. Mas Dona Neuza sabia que o mundo lá fora não mudava tão fácil. Na quinta-feira, um fiscal da vigilância sanitária apareceu sem aviso. Foi direto à cozinha, apontando erros, anotando detalhes, fazendo perguntas ríspidas. Isso aqui não está dentro do padrão A. Pode receber advertência. Neuza se aproximou com calma. Que bom que veio. Eu mesma pedi reavaliação no sistema. Quero deixar tudo certo. O fiscal pareceu surpreso. A senhora é a gerente? Não, sou a proprietária. Ele hesitou. Ah, bom, então, nesse caso, faça seu trabalho direito. E se tiver sugestão de melhoria, pode falar. O homem engoliu seco. Terminou a inspeção, anotou poucas observações e saiu sem criar caso. Jéssica, que tinha observado tudo, comentou baixinho. Se fosse outro tipo de dona, ele não vinha com essa arrogância. E se fosse outro tipo de restaurante, ele não teria mudado o tom tão rápido. O dia terminou com uma frase escrita no quadro de recados da cozinha, assinada por Elias. Esse lugar tá ficando com cara de gente. Dona Neuza leu e sorriu sozinha. Porque era exatamente isso. Um restaurante que servia comida, mas também dignidade. Era manhã de sexta-feira quando Dona Neuza chegou ao restaurante e viu algo colado na porta de entrada. Um envelope branco, sem nome, preso com fita adesiva. Abriu com cuidado. Lá dentro, um bilhete datilografado em letras frias. Esse tipo de lugar não é para vocês. Volta pro gueto. Ela encarou as palavras por um tempo, em silêncio. Depois dobrou o papel com calma, guardou no bolso do avental e entrou. Na cozinha, Jéssica já preparava os ingredientes do dia. Luciana lavava os legumes e cantarolava baixinho. Elias cortava pão para os sanduíches. Todos riam de algo que tinham visto no celular. Dona Neuza não contou. Não ainda. Aquele momento de leveza era raro demais para ser quebrado com ódio. Mas no fundo, ela sabia. O que estavam construindo incomodava. No fim do expediente, chamou a equipe e mostrou o bilhete. Isso aconteceu. E pode acontecer de novo. Quero que vocês saibam com quem estão andando. Jéssica foi a primeira a reagir. Isso é ameaça. Isso é racismo. É medo, disse Neuza. Medo de ver a gente dando certo. Elias fechou a cara. A senhora vai denunciar? Já denunciei. Mas o mais importante é que vocês saibam que a mudança assusta. E às vezes, quando a gente começa a fazer diferente, os que sempre mandaram se sentem ameaçados. Luciana apertou os olhos, emocionada. Mas a gente não vai parar, né? Nem por um segundo, respondeu Neuza. Nos dias seguintes, ela reforçou a segurança com câmeras e mudou o horário de entrada da equipe, evitando que alguém chegasse sozinho de madrugada. Não deixou o medo virar rotina, mas também não se fez de cega.
E quando a notícia do bilhete chegou a um jornalista local que cobria iniciativas comunitárias, ele pediu para fazer uma matéria. Neuza hesitou. Não quero virar celebridade. Não é sobre fama, dona Neuza. É sobre mostrar que existe resistência. Ela aceitou, mas com uma condição, que a equipe toda fosse incluída. Sozinha eu não faço nada. A matéria saiu na segunda-feira, com foto de todo o grupo na frente do restaurante, sorrindo. O título: Do preconceito ao protagonismo. Restaurante no centro de Salvador vira exemplo de gestão antirracista. As reações foram imediatas. Clientes novos começaram a chegar. Gente que nunca tinha entrado ali antes, agora fazia fila. Uma professora levou a turma de pré-vestibular. Um grupo de músicos se ofereceu para tocar nos fins de semana. Uma senhora deixou um envelope com flores e um bilhete. Obrigada por mostrar que a gente também pode ser dona de alguma coisa. Mas junto com o apoio, vieram também as vozes rancorosas. Comentários em redes sociais dizendo que agora só se pode entrar se for preto, que o restaurante estava politizando demais o almoço, que misturar comida com militância afasta cliente. Neuza lia tudo com serenidade. Quando o silêncio favorece, todo mundo acha normal. Mas basta a gente ocupar espaço, que vira exagero. A crítica mais barulhenta veio de um colunista conservador, famoso por defender tradições locais. Ele publicou um texto intitulado O perigo do ativismo disfarçado de empreendedorismo, acusando o restaurante de segregar pela inclusão. E dessa vez, dona Neuza respondeu. Escreveu uma carta aberta. Publicou no perfil oficial do restaurante. Nosso tempero continua o mesmo. Nosso feijão é servido com amor. O que mudou foi que agora, quem serve sabe que merece respeito. E se isso incomoda, o problema não está na comida. Está no seu prato vazio de empatia. A postagem viralizou. Ganhou apoio de coletivos, de artistas locais, de gente comum que se viu representada ali. No dia seguinte, o restaurante estava lotado. A fila dobrava a esquina. A cozinha operava como um coral afinado. No meio do movimento, um senhor de terno, pele clara, cabelo grisalho, entrou. Trazia um olhar calculado e uma pasta de couro. Procurou por dona Neuza. Sou Walter Gomes, advogado do antigo proprietário. Ela não demonstrou surpresa. Pode falar. Vim fazer uma proposta. Meu cliente está disposto a recomprar o restaurante. Pagaria acima do valor de mercado. Em dinheiro. Neuza o olhou por alguns segundos. Em silêncio. Depois apontou para o salão cheio. O senhor está vendo isso aqui? Claro. Por isso a oferta. O negócio está em alta. Não é um negócio, é um projeto de vida. Mas toda vida precisa de lucro, dona Neuza. Ela caminhou devagar até o balcão. Pegou o mesmo caderno vermelho, onde anotava tudo desde o início. Abriu na primeira página. Ali, escrito à mão com letras grandes, estava: Se for só pelo dinheiro, não vale a dor. Mostrou para ele. Diga ao seu cliente que isso aqui não está à venda. Nem por dinheiro, nem por alívio. Walter tentou argumentar, mas Neuza já tinha virado as costas. Na cozinha, Jéssica a esperava com um sorriso. Ele queria comprar? Queria comprar algo que ele nunca entendeu. Naquela noite, houve um evento no restaurante. Um sarau de poesia com artistas negros da periferia. As mesas foram empurradas para os cantos. O palco improvisado era só um tablado de madeira. Mas a emoção era real. Uma jovem de tranças longas recitou: Me disseram que esse lugar não era meu. Mas eu sentei na ponta, pedi licença e agora veja só. Quem bate na porta é quem antes mandava calar. Dona Neuza escutou cada verso como quem assiste o próprio passado sendo costurado em voz alta. No fim da noite, quando todos já tinham ido, ela ficou sozinha no salão, apagando as luzes. O silêncio era diferente agora. Não era vazio. Era de pertencimento. Antes de ir embora, pegou o bilhete racista que ainda guardava na gaveta do caixa. Leu mais uma vez. Depois rasgou em 4 pedaços e jogou no lixo. Não porque tinha esquecido, mas porque já tinha vencido. As semanas seguintes consolidaram o que antes era apenas semente. O restaurante, que outrora passava despercebido entre os prédios velhos do centro, agora se tornara ponto de encontro. Não só por causa da comida,
que continuava boa como sempre. Mas porque as pessoas sabiam que ali eram bem-vindas. Não precisavam se encolher, baixar os olhos ou engolir comentários atravessados. Ali, elas podiam existir por inteiro. No final de abril, o restaurante recebeu um convite especial. A prefeitura queria homenagear Dona Neuza como exemplo de liderança comunitária. Seria uma cerimônia simples, num auditório municipal. Luciana, a cozinheira, ficou toda animada. A senhora vai ter que ir arrumada, viu? Cabelo feito e vestido novo. Eu vou do mesmo jeito que venho trabalhar. O que eu faço aqui é com esse corpo, com essa pele, com essa roupa. Não tem por que mudar agora. Jéssica concordou sorrindo. É isso mesmo. A gente não tem que se fantasiar para ser respeitada. No dia da cerimônia, o auditório estava cheio. Na plateia, rostos diversos. Estudantes, professores, ambulantes, até alguns dos velhos clientes que tinham se afastado no começo, mas voltaram com o tempo, envergonhados e em silêncio. Quando chamaram Dona Neuza ao palco, ela caminhou devagar, olhando para cada canto daquele espaço. Recebeu o microfone com as 2 mãos. Eu não fiz nada disso sozinha. Começou. Cada pessoa que trabalha comigo, cada cliente que acreditou, cada um que sentou para comer e saiu daqui com um pouco mais de esperança, fez parte disso. Pausou por um segundo. Mas eu quero falar com quem ainda acha que isso tudo é exagero, que pensa que a gente devia só servir e sorrir, que sente desconforto quando vê uma mulher preta no comando. Seu tom era calmo, mas firme. Eu passei a vida toda ouvindo isso não é para você. E agora que conquistei algo, ainda tentam dizer que eu deveria ser mais grata, mais humilde, menos visível. Olhou diretamente para o fundo da sala. Pois eu vou continuar visível, porque minha dignidade não depende do seu desconforto. Aplausos surgiram espontâneos, não forçados, não por educação. Quando desceu do palco, Elias e Jéssica correram para abraçá-la. Luciana chorava sem disfarçar. Naquela noite de volta ao restaurante, decidiram comemorar. Fecharam mais cedo. Abriram espaço no salão e colocaram música. Comeram bolo de aipim e dançaram como quem sabe que está vivo. Neuza observava tudo, com os olhos marejados, mas sorrindo. Isso aqui é o que eu sempre quis. Um espaço onde a gente possa respirar sem pedir licença. Mais tarde, quando todos já tinham ido, ela sentou sozinha no balcão. A luz fraca refletia nas janelas. Pegou o velho caderno vermelho e escreveu: Hoje eu fui homenageada. Mas a maior homenagem é saber que minha existência incomoda por estar no lugar certo. Fechou o caderno e ficou ali, em silêncio. No dia seguinte, antes mesmo de abrir o restaurante, recebeu uma ligação. Era do advogado. Dona Neuza, saiu a decisão sobre o recurso do antigo dono. Ela prendeu a respiração. E então, indeferido. Tentaram, mas não conseguiram reverter. O restaurante é seu. Oficialmente. Ela sorriu. Não um sorriso largo. Um sorriso lento, profundo. Eu já sabia. Mas bom ouvir da boca da justiça. Depois que desligou, respirou fundo. Caminhou até a porta, destrancou e colocou o aviso na lousa do lado de fora. Hoje abrimos com gosto dobrado. Venha com fome. Logo os clientes começaram a chegar. Gente de toda parte. Um pai com o filho no colo, uma senhora que andava devagar, um motoboy que deixava a mochila no canto só para tomar um café forte. Dona Neuza os recebia como sempre, com o mesmo vestido florido, o mesmo olhar direto, a mesma dignidade inegociável. Porque o que ela construiu ali era mais do que um restaurante. Era um território, um lugar onde ninguém mais teria que mostrar documentos para provar que merece respeito. Se você acredita que é hora de ocupar espaços com coragem e justiça, se você quer ver mais histórias como essa ganharem voz e força, então se inscreva no canal agora, porque a mudança não se pede, ela se faz. E juntos a gente faz mais barulho.